Ora, o que nós hoje queremos dizer é que a Igreja de Jesus, independentemente da data, independentemente dos decretos que qualquer governo possa aprovar, a Igreja deveria ser a instituição que mais deveria apoiar homenagens à Mãe. Porque ao celebrarmos o Dia da Mãe, nós não estamos a celebrar apenas uma data, nem estamos a homenagear apenas as nossas mães. Nós estamos a celebrar e a lembrar, e devemos fazer isso, celebrar e lembrar a maternidade. A maternidade. Nós vivemos dias, irmãos, em que os valores da família e a própria família está a ser propositadamente destruída. Já não é novidade para ninguém, já não é segredo para ninguém, que cada vez mais a mentalidade mundana, a mentalidade deste mundo, está não apenas no mundo, mas também passando para dentro das instituições religiosas e da Igreja de Jesus Cristo. O conceito de maternidade começa a ser destruído. Começa não, já está a ser destruído. A desvalorização da família, a desvalorização do casamento, a legalização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, leis que facilitam mais o matar uma criança antes de nascer, leis que facilitam mais o aborto, do que propriamente leis que promovam a vida. Por todo o mundo, isto está a ser institucionalizado, legalizado. Então, nós começamos a ver que o egoísmo, o materialismo de muitos casais, de muitas famílias, de muitas mulheres, de muitos homens, começa a desprezar também a maternidade. Estatísticas em Portugal, do ano 2021, que foi o último ano que foi feito um censo em Portugal, revelam que 55% das mulheres e 47% dos homens não tencionam ter filhos. Por isso, o nosso governo, para resolver o assunto, apela à imigração, mas depois também não dá condições aos imigrantes, quando cá chegam. Então, as pessoas usam como razão económica a razão para não terem filhos. A vida está cara. Está cara para filhos, mas não está cara para cãezinhos e para gatinhos. Mas para os filhos está. E eu gosto de animais. Mas ver o luxo é uma ofensa. O luxo, os gastos com um gatinho, ou com dois, ou com três, ou com um ou dois cãezinhos lá em casa, mas filhos não pode haver. Não é razão económica. É egoísmo, é materialismo, é preguiça, é desvalorização da família, é entrar numa onda diabólica de destruição da própria família. A juntar a tudo isto, desde 2016 que em Portugal temos uma lei que permite que casais de pessoas do mesmo sexo possam adotar crianças. Quanto ao casamento, 7 em 10 resultam em divórcio. E muitos desses já é o segundo e o terceiro divórcio. Então é por isso, meus irmãos, que celebrar o dia da maternidade deve ser algo que a Igreja, é uma bandeira que a Igreja deve levantar. Deve lembrar aquilo que Deus fez, qual é a vontade de Deus. É uma forma de proclamarmos também, meus irmãos, os valores, os propósitos bíblicos de Deus, que Deus apresenta na sua palavra para a maternidade. Nós não prestamos culto às mães, nem a nenhuma mãe em particular. Não prestamos culto, e por isso o nosso dia não é estar a fazer aqui um culto a Maria, porque nem sequer... Aliás, a razão da mudança de 8 de dezembro em Portugal, não sei se os irmãos sabem, mas eu estive a pesquisar, a mudança de 8 de dezembro, em que era celebrado aqui o Dia da Mãe,
em 8 de dezembro, mudou para maio, precisamente porque a Igreja Católica não queria ofuscar o culto a Maria no dia 8 de dezembro, porque no dia 8 de dezembro celebra-se o dia da Imaculada Conceição de Maria. Então, para não manchar esse culto a Maria, vamos mudar o Dia das Mães para outro dia, e a pedido da Igreja isso aconteceu. Já foi no último domingo de maio, agora é no primeiro. Mas não importa. Para nós importa que nós devemos lembrar que não estamos a adorar mães, não estamos a prestar culto a mães, estamos a louvar a Deus pelas mães, pelos pais, pela família e por todos aqueles que são fiéis a Deus. É verdade que muitas vezes a tendência é para exaltar as pessoas, mas nós vemos bem claro que isso é uma tentativa que já desde o princípio acontece. Quero lembrar aos irmãos e queria deixar convosco hoje alguns versículos bíblicos. E o primeiro versículo bíblico está em Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Queremos falar de uma mãe feliz. E em Lucas, no capítulo 11, no versículo 27 e 28, Jesus está a falar. Jesus está a ter muita fama. É muito conhecido. Diz coisas extraordinárias. Faz coisas extraordinárias. Milagres. De tal modo, a sua sabedoria é admirada pelas pessoas e a sua ação é, de facto, marcante na vida de muitas pessoas, que alguns não resistem em dar assim uma palavra de louvor à mãe daquele homem. Então, Lucas 11, versículo 27 e 28, Jesus fez um milagre. Jesus também tinha feito um discurso que impressionou, e houve uma pessoa que não resistiu e teve que soltar assim um grito lá do meio da multidão. E que grito foi esse? Versículo 27. Aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Qual é a mãe que não se alegra, que não fica feliz com o sucesso do seu filho, da sua filha? Todas as mães, todos os pais, quando há sucesso escolar, sucesso profissional, quando o filho vai para o quadro de honra, fica calada? Não, vai dizer, fica orgulhosa, fica feliz, fica alegre. O meu filho, não é? Houve alguém que disse: mãe feliz essa, tu é um filho de sucesso. Jesus, um filho de sucesso. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz. Jesus não disse que não era feliz, era realmente, Maria devia ser uma mulher feliz. Também preocupada, mas feliz. Mas, o que é que Jesus disse? Mais do que isso. Maior felicidade, mais importante que o sucesso dos filhos, é aquilo que a mãe faz. Mas não só a mãe, o pai e qualquer um de nós. Eu não estou a falar apenas para as mães, estou a falar para todos. O que ele diz: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A maior felicidade, aquilo que deve trazer mais felicidade a cada um de nós, é claro, o sucesso dos nossos filhos. Eu fico alegre quando há sucesso, triste quando não há. Mas o que deve trazer mais felicidade é a palavra de Deus. É muito mais feliz a pessoa que ouve, como Jesus disse, e obedece à sua palavra. Ouve e guarda a palavra de Deus. Um dia chegaram perto de Jesus e disseram-lhe: olha, lá fora está a tua mãe, estão os teus irmãos, eles querem falar contigo. Jesus respondeu, está no Evangelho de Mateus, Jesus respondeu e disse: minha mãe, meus irmãos, quem são?
Olha, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São todos aqueles que seguem a palavra de Deus. Um lar feliz, uma mãe feliz, um pai feliz, uma família feliz, é aquela que tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como bússola, como regra na sua casa. Que lugar tem a Bíblia, meu irmão, minha irmã, na tua casa? Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 24 a 27, que aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, as pratica, é semelhante àquela pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma casa forte, uma casa que não é destruída pelas tempestades, pelos temporais, não cai, não vai abaixo. Uma família fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, na prática, na obediência à palavra de Deus. Não apenas o ouvir e esquecer, é na prática, na obediência à palavra de Deus, é uma família que não cai. Pode haver um tremor de terra forte. Acontece que as casas que estão bem alicerçadas também tremem, mas não caem, porque estão bem alicerçadas. Família pode tremer, mas se a palavra de Deus lá é o alicerce, é o fundamento, ela não cai. Uma boa mãe, um bom pai, uma família feliz é aquele que ouve, obedece ou pratica a palavra de Deus. É por isso que já desde o Velho Testamento os pais são ensinados a terem na palavra de Deus a sua ferramenta de ensino. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, diz no versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as ensinarás aos teus filhos. Isto significa que a palavra de Deus tem que ser o alicerce da nossa casa, da nossa família. E tem que passar para os nossos filhos. Então, amar a palavra de Deus, tê-la no seu coração, passá-la de geração em geração, vai resultar em famílias sólidas, fortes, em igrejas sólidas, fortes, numa sociedade sólida e forte também. Desprezar a palavra de Deus é exatamente o inverso de tudo isto. Às vezes nós vemos com apreensão e com tristeza famílias cristãs onde chega a uma determinada altura, na adolescência, na juventude, e os filhos se perdem e não querem mais saber. Se calhar deveríamos perguntar, nem sempre é assim, mas muitas vezes é: que lugar teve a palavra de Deus naquela casa? Eu, hoje, no Dia das Mães, recordo a minha mãe. A minha mãe converteu-se quando eu tinha 4 anos. A minha mãe não sabia ler. Ela tinha apenas frequentado a escola 1 mês. Tempo suficiente para aprender a escrever o seu nome e a juntar as letras, sabendo que um B e um A dava Bá, um P e um A fazia Pá. Foi a única coisa que ela aprendeu naquele tempo. Quando a minha mãe se converteu, ela comprou uma Bíblia. E ela passava horas até conseguir ler uma palavra. Ela juntava, ia procurando juntar as letras e aprendeu a ler a Bíblia. E aprendeu a ler lendo a Bíblia. Aprendeu a ler lendo a Bíblia. Quando comecei a frequentar a escola, ela chamava-me. E eu ainda não sabia nada, mas ela já me chamava quando tinha mais alguma dificuldade e dizia: diz lá, e esta palavra como é que se lê? E esta aqui como é que se lê? E ela foi-me pondo sempre a palavra de Deus à minha frente.
Por essa razão, antes de aprender a ler, eu já sabia o Salmo 23 de cor. Porque ela leu tantas vezes, até conseguir juntar todas as letras, e foi-me dizendo, e eu fui decorando. E, meus irmãos, foi pela sua oração e foi pelo seu amor à palavra de Deus que eu posso dizer que hoje estou aqui. Por isso, eu louvo a Deus por o que Ele fez na vida da minha mãe. Uma mãe, um pai feliz, muito mais do que um filho de sucesso que está a ganhar muito dinheiro, que é o melhor da turma ou que tem o melhor curso, é aquele que ama a palavra de Deus e faz dela a sua bússola na sua casa. Uma mãe feliz, um pai feliz, ensina os seus filhos nessa palavra, porque a palavra é importante, porque Deus é importante. Não posso dizer que não, eu não desprezo a Deus, desprezando a sua palavra. Porque se alguém despreza a palavra de Deus, está a desprezar o próprio Deus. Se alguém despreza aquilo que aqui está, se desvaloriza, se esquece do que aqui está a esquecer-se do próprio Deus, a desvalorizar o próprio Deus. Muitos dos irmãos já não têm filhos pequenos, mas nós sabemos que é importante, desde pequenino, começar a ensinar a criança. Provérbios nos diz, ensina o menino no caminho em que deve seguir, até ser velho, nunca mais se desviará dele. Paulo tinha um grande amigo e colega, um jovem pastor chamado Timóteo. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo lembra a ação da mãe e da avó. Então a voz também é importante. Paulo escreve a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, dizendo que recordava a fé não fingida da tua avó Loide e da tua mãe Eunice, e que estou convencido que também habita esta mesma fé em ti. E depois no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, ele diz, permanece, Paulo dizia a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que te podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Queremos ter filhos inteligentes, sábios, que têm uma vida correta. Olha, o segredo está em dar-lhes a palavra de Deus. Timóteo tinha na sua mãe, na sua avó, um exemplo de fé e delas aprendeu as sagradas letras. O ensino da palavra em casa tem sido negligenciado. Muitas famílias pensam que só na igreja, e mesmo assim, na igreja às vezes ainda faltam muitas vezes, é que é para ensinar a palavra. Não. Se nós negligenciarmos o ensino da palavra de Deus aos mais novos, nós estamos a promover aquilo que não gostaríamos que existisse. Uma sondagem feita pelo jornal Observador diz que 42% dos jovens hoje em Portugal, entre 16 e os 29 anos, não têm fé nenhuma. Não têm nenhuma fé, nenhuma religião. Diz que 58%, são os que restam, dizem-se cristãos, mas desses, 30%, mais ou menos, nunca vão a uma igreja, não praticam nada, mas dizem-se cristãos. Ou seja, a nossa juventude aqui em Portugal, mais de 70% dos jovens não têm fé em Deus, não têm temor ao Senhor, não segue a Deus. Que futuro terá este país com uma juventude assim? Instrui a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Os governos preocupam-se. Eu esta semana fui ver muitas pesquisas, não é? E vi também que em junho do ano passado foi criada uma comissão pelo governo português porque havia uma grande preocupação com o aumento da criminalidade violenta e da delinquência infantil. E a conclusão foi que essa comissão, ao fim de 7, 8 meses, traz alguns resultados. E esses resultados foram que
naquele período, apesar dessa comissão estar ali para combater a criminalidade, não sei como é que o vão fazer, mas a criminalidade entre as crianças e jovens aumentou 7%. E não só aumentou, como cada vez começa mais cedo, com idades mais novas. E nós, basta ouvir as notícias e vemos que isso acontece nas escolas e em muitos outros lugares. Porquê? É claro que o mundo vai dizer que é pelas desigualdades, pelas faltas de oportunidade. A razão é pela falta da palavra de Deus nas casas. É pela falta do temor ao Senhor nas famílias. Pais, avós, deixem que vos diga, deem mais palavra de Deus aos vossos filhos e netos e menos jogos de computador. Deem mais escola bíblica dominical e menos filmes de super-heróis. Apresentem o super dos super-heróis, o hiper-herói. Há crianças que sabem o nome desses heróis todos e o que é que eles fazem, mas não sabem onde é que Jesus fez o primeiro milagre. Não sabem onde é que Jesus, ou que tipo de milagre Jesus fazia. Nem tampouco quem era Elias ou Eliseu, que também foi um super-herói, também fez milagres. O super-herói que mandou vir fogo do céu, quem foi? E o fogo desceu do céu. Não sabem. Foi Elias. Mas sabem tudo aquilo que faz o Homem-Aranha, o Super-Homem e outras coisas que eu não sei. Meus irmãos, estou a alertar-vos apenas para o desejo que Deus tem quando nos criou. Foi que nós fôssemos felizes, que tivéssemos famílias felizes. Podem fazer tudo aquilo que o mundo faz, mas se o Senhor não estiver lá, como diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É claro, meus irmãos, que tudo isto é importante e não queremos desvalorizar também aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e também como tem usado as mães, já que hoje estamos a falar das mães, para os seus filhos. A mãe ama os filhos. Só raras exceções, não é? E são mesmo exceções, graças a Deus, não é? As mães têm amor pelos seus filhos, querem o melhor para os seus filhos. Mas há um versículo bíblico em Isaías, que eu queria terminar com esse versículo, que é o versículo 15 do capítulo 49. Isaías 49, 15 diz assim: Pode uma mulher, ou uma mãe, algumas versões dizem mãe, esquecer-se do filho do seu peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. O amor de mãe é grande. Toda a gente fala neste dia do amor de mãe, não é? O amor de mãe é grande. Mas o amor de Deus é incomparavelmente maior. Ouvimos histórias de maus tratos a crianças, alguns perpetrados por pais e mães, embora isto não seja normal, mas acontece cada vez mais, por falta de Deus nessas casas, nessas famílias, nesses corações. Mas o normal é que as mães se sacrifiquem pelos seus filhos, e sabemos disso de muitas. Mas mesmo que uma mãe faça alguma coisa que seja errada, nós sabemos que Deus nunca faz. Ele é a fonte do amor. Ele tem este amor pelos seus filhos, tão grande, que Ele deu o seu próprio Filho por cada um de nós. E é por isso que hoje, celebrando a família feliz, que é a família que está alicerçada na Palavra de Deus, nós não podemos esquecer aquele que é a Palavra viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a Palavra viva. Ele é o Logos,
que se fez carne. Mas deixo este pensamento. Agora que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Famílias, irmãos, irmãs, que lugar tem a palavra de Deus na tua casa? Que importância tem a palavra de Deus na tua casa? Que destaque tem a palavra de Deus na tua casa? É importante que possamos dar relevo a esta palavra, porque ela nos revela o amor maior, o amor do nosso Deus. E queremos, antes de sair, lembrar esse amor. Mais do que amor de mãe, mais do que amor de pai, mais do que amor de irmão, é o amor do nosso Deus por nós. E Ele sacrificou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida ao ponto de, nas nossas famílias, o amor dele reinar. E quando Cristo está aí e a sua palavra está presente, permanente, nós sabemos que nós estamos com portas abertas para receber a felicidade que vem do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Senhor nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra nos foi facultada, está nas nossas mãos, anda conosco. E esta é uma graça que Tu nos concedeste, é uma bênção que Tu nos concedeste para conhecermos a Tua vontade, para conhecermos, Senhor, o Teu conselho, para seguirmos, Senhor, os Teus passos e para podermos encontrar ali o fundamento para as nossas vidas e para as nossas famílias e para a Tua Igreja. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes desprezamos a Tua palavra. Mas, ó Pai, traz de volta a cada um de nós, se alguém está aqui que tem desprezado a Tua palavra, que ela possa voltar a ter um papel de relevância grande na sua própria família, para que possamos dizer, bem-aventurado, feliz, aquele que tem o prazer na Tua lei e na Tua lei medita de dia e de noite. Que a Tua graça seja sobre nós e sobre cada família desta igreja, em nome de Jesus. Amém.